Senhoras e senhores, há muito tempo, Abraham Lincoln fez uma declaração: pecar pelo silêncio, quando se deveria falar, transforma homens em covardes. Está na hora de falarmos sobre o Vietnã e sobre a ameaça mais óbvia, porém mais ignorada, já enfrentada por povos livres na história do mundo. Os manifestantes nas ruas exigem que saiamos do Sudeste Asiático para que haja paz. Como pensam que haverá paz só porque desistimos? Não podemos acabar com a guerra desistindo, e com certeza não podemos resolver nada tentando negociar com um inimigo vencedor na mesa de paz. Essa é uma guerra que já acontecia muito antes do Vietnã e vai continuar. Quer a gente se retire ou não, não podemos acabar com a guerra desistindo do jeito que está agora. Não fomos programados para vencer por causa dos políticos e civis que deixamos se intrometer nisso. Escutem esse jovem. Agora estou pilotando helicópteros comercialmente no Alasca. Não faz muito tempo eu estava pilotando eles no Vietnã. Eu estava lá para lutar contra os comunistas e tentar vencer, mas nossos políticos não deixaram. Que tipo de guerra é essa que não é para a gente vencer? A verdade é que na realidade não é uma guerra separada. É só uma batalha em um ataque maior e prolongado que já dura mais de 50 anos. E é uma guerra que estamos perdendo. Não só no campo de batalha, mas também nas esquinas, nos campi universitários e nos escritórios de alguns dos nossos chamados estadistas mais influentes. Agora, todos os homens de boa vontade certamente querem a paz, mas queremos a paz a qualquer preço, paz sem liberdade. Todos nós sabemos que este país, com boa vontade, tropeçou algumas vezes e cometeu 1 ou 2 erros. Não podemos voltar atrás e fazer nada a respeito disso. Como disse Lincoln, eu queria ter estado lá quando roubaram o cavalo, mas acho que consigo encontrar os rastros quando eu chegar lá. Parece que o cavalo já foi roubado, então é melhor a gente voltar e seguir os rastros. Para contextualizar, é um homem que conhece alguém presente nos principais eventos desde a Primeira Guerra Mundial. Ele tem os fatos em primeira mão dos líderes e dos próprios generais, um grande jornalista. Senhor Lowell Thomas, olá a todos. Aqui é Lowell Thomas para conversar com vocês por um momento sobre... Todos concordamos que este é provavelmente o tema mais importante do nosso tempo. E para aqueles de vocês que são relativamente jovens, talvez isso seja ainda mais importante para vocês do que para o resto de nós. Tenho certeza de que todos vocês se lembram das palavras do pai da nossa pátria, George Washington, que era um homem bastante sábio. Ele disse: a melhor maneira de se preparar para a paz é estar pronto para a guerra. Guerra Mundial foi o começo do que toda a humanidade esperava que levasse a uma paz mundial permanente. Agora parece o auge da insensatez, difícil para nós entendermos, impossível, na verdade, de compreender. Mas depois que a guerra acabou, os aliados começaram a dissolver seus exércitos, desmontar suas marinhas e derreter suas armas. Na confusão, no final da Primeira Guerra Mundial, um grupo de homens dedicados chegou ao poder na Rússia. O líder do grupo, Nikolai Lenin, chefe do Partido Comunista Bolchevique ou majoritário, sabia que as nações livres do mundo desejavam desesperadamente a paz. Ele também sabia que sua ideologia, o comunismo, poderia usar isso como uma ferramenta contra eles. Seu plano para alcançar a supremacia mundial incluía instruir comunistas em todos os países a protestar pela paz. Uma nação desarmada, então, estaria pronta para ser conquistada assim que as hostilidades cessassem ao final da Primeira Guerra Mundial. Os aliados que haviam parado a máquina de guerra do Kaiser a pararam completamente, mas infelizmente começaram a desmantelar seus exércitos e marinhas. Afinal, a Alemanha era a única nação com ambições de expansão e havia sido derrotada para sempre. Ou será que não? Ninguém nas mesas de paz jamais tinha ouvido falar de um cabo de um dos regimentos da Baviera, um sujeito chamado Adolf Schicklgruber, que mais tarde seria conhecido como Adolf Hitler. É difícil acreditar que um simples cabo com um bigode engraçado pudesse chegar tão longe. Mas em menos de 15 anos lá estava ele, chefe de uma Alemanha rearmada com planos de conquistar o mundo. Grandes nomes como Águia Solitária, Charles Lindbergh e fabuloso Jimmy Doolittle nos informaram sobre o que ocorria na Europa Central e sobre as ações de Hitler, mas demos pouca atenção.
A vida era valiosa e a paz agradável demais para criar problemas. Naquela época, poucos se dispuseram a agir. Então, em 1938, com a máquina de guerra mais poderosa do mundo até aquele momento, Hitler marchou sobre a Áustria. No ano seguinte, 1939, ele marchou sobre a Tchecoslováquia. Agora a Inglaterra começou a entender o recado. Todos nós sabemos como Neville Chamberlain foi de Londres a Munique com seu guarda-chuva e voltou dizendo: "Isso significa paz em nosso tempo." Mas assim que essa conferência terminou, Hitler fez um pacto com a Rússia e então ambos atacaram a Polônia. O próximo passo foi o Blitz no Ocidente. Com os nazistas e os comunistas em conluio. Seus representantes aqui na América intensificaram sua propaganda e começaram a gritar para nós: desarmem-se, desarmem-se. Nenhum mal jamais acontecerá à América. Enquanto isso, as conversas de paz enfraqueceram tanto os Estados Unidos da América que quando os japoneses atacaram Pearl Harbor, alguns dos nossos antigos couraçados foram afundados ou encalhados e praticamente perdemos nossa frota do Pacífico. Parecia que já era quase tarde demais, mas nós realmente começamos o doloroso trabalho de reconstrução para um contra-ataque. E os livros de história mostram que, apesar de todos os obstáculos, nós finalmente vencemos. Em seguida, ocorreram as tradicionais negociações entre vencedor e perdedor. Mesmo enquanto vencíamos, alguns líderes americanos, talvez enganados por Stalin, arranjaram as coisas. Perdemos quase tanto ou até mais do que ganhamos. Enquanto nossas tropas avançavam triunfantes pela Alemanha, receberam ordens para desacelerar, deixar os russos avançarem, deixar os russos tomarem a Alemanha Oriental, tomarem a grande cidade de Berlim. Hoje, uma nação de pessoas que amam tanto o comunismo que precisam ser cercadas por muros e mantidas lá dentro com armas. Eles são um monumento trágico para aquelas pessoas que buscam apaziguar o inimigo. Em reuniões em Yalta com o astuto sucessor de Lenin, Stalin, os russos conseguiram tomar toda a Europa Oriental e grande parte da Ásia. Nós sabemos o que aconteceu no Extremo Oriente e como eles conseguiram enganar a China. E assim o palco estava montado para a Coreia e um pouco mais tarde para o Vietnã. Em 1945, todos pensavam que a guerra havia acabado, mas nosso verdadeiro inimigo continuava forte. Esse era o chamado aliado que deixamos tomar a Alemanha Oriental e Berlim. Agora não estou falando do povo russo e não vou falar do povo chinês, estou falando da conspiração comunista. Tantos dos grandes americanos da última geração já não estão mais entre nós. Para nos dar o relato em primeira mão do que aconteceu nos bastidores por trás da falsa fachada de cooperação comunista após a guerra, somos afortunados por ter aqui um dos maiores líderes, o conquistador dos nazistas na Itália, e pode contar como realmente foi quando se tratava de lidar com os vermelhos. Este é o General Mark Clark. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, após aceitar a rendição das forças alemãs na Itália, fui para a Áustria como comandante da ocupação americana e alto comissário. Exércitos russos também estavam lá. Participei de uma reunião quadripartite com russos, britânicos, franceses e nós, para implementar o acordo que as nações fizeram em Potsdam, que era para criar uma Áustria livre, independente e democrática.
Mais uma vez vi em primeira mão a duplicidade dos soviéticos, como eles saquearam, mataram, assassinaram e que não podiam ser confiáveis. Percebi que todas as iniciativas e sugestões construtivas para ajudar a Áustria eram vetadas pelos soviéticos. Depois fui com Burns à Conferência dos Ministros das Relações Exteriores na Inglaterra e depois com Marshall para Moscou. E lá novamente vi a dificuldade, a quase impossibilidade de negociar com os russos. A menos que você faça isso a partir de uma posição de força extrema e nunca ceda e nunca demonstre fraqueza. Ou quando eles veem fraqueza, eles desprezam e exploram, e quando veem força e determinação, é aí que eles prestam atenção. No rescaldo da guerra, os vermelhos conseguiram tomar a Alemanha Oriental e todos os países que agora estão do lado errado da cortina de ferro. E para o próximo grande movimento de cercar o mundo, eles olharam para o leste, para a Ásia. Existem muitos relatos confusos sobre o que realmente aconteceu quando o Oriente começou a ficar vermelho. Mas temos conosco a maior autoridade que pode nos contar a verdade. Este é um homem que conhece o comunismo asiático melhor do que qualquer outra pessoa na América, hoje. Ele é o general Albert C. Wedemeyer, ex-comandante dos Estados Unidos da América no Oriente. Ele se sentou e ouviu Mao Tse-tung contar como eles, os vermelhos, iriam tomar a China. O general alertou o Departamento de Estado naquela época que deveríamos apoiar Chiang Kai-shek. Se não quiséssemos que o maior país do mundo, com 700 milhões de pessoas, fosse perdido para o comunismo, infelizmente ninguém estava ouvindo. Vamos ouvi-lo agora. General Albert C. Wedemeyer. Passei 10 anos no Oriente, vivendo na China, nas Filipinas e na Índia. Experiências e observações nessas regiões servem de base para minhas ideias e sugestões sobre a Guerra do Vietnã. No final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética acelerou os planos para a conquista do Extremo Oriente. Em 1946, a República da China, o Japão e a Tailândia eram as únicas nações independentes naquela região. Moscou planejava explorar o conhecimento industrial do Japão, o vasto contingente de mão de obra da China e os recursos naturais do Sudeste Asiático, das Filipinas, da Indonésia e das Ilhas Melanésias. Sob a liderança sábia e corajosa do general MacArthur, os esforços comunistas para comunizar o Japão foram impedidos com sucesso. A União Soviética, então, voltou sua atenção para a China continental, com a conivência dos líderes chineses vermelhos Mao Tse-tung e Zhou Enlai. A China continental, maior que os Estados Unidos e com 700 milhões de pessoas, foi atraída para a órbita soviética em 1949. A perda da China para a tirania do comunismo foi uma mancha negra no brasão dos Estados Unidos. Em vez de apoiar nosso leal aliado da Segunda Guerra Mundial, Chiang Kai-shek, o governo dos Estados Unidos adotou uma política de não intervenção que foi dramatizada pelo anúncio do então secretário de Estado. Abre aspas, vamos esperar a poeira baixar lá, fecha aspas. Você e eu sabemos que a poeira baixou na Coreia e agora está baixando no Vietnã, com sangue americano. Chiang Kai-shek e seu governo foram obrigados a se retirar para Formosa, onde mantiveram um forte bastião contra o avanço comunista. Eu acreditava naquela época, e ainda acredito, que deveríamos ter continuado nosso apoio ao governo fortemente anticomunista da China nacionalista. Se tivéssemos feito isso, os Estados Unidos não estariam hoje vivendo uma paz incerta na Coreia e uma guerra custosa no Vietnã. Claro, o próximo movimento comunista em sua guerra contínua contra o mundo livre foi a Coreia. E depois que o general MacArthur foi retirado por ser duro demais com os comunistas, o general Mark Clark foi enviado para a Coreia para juntar os cacos. Logo ele descobriu que estava novamente diante dos mesmos velhos problemas ao lidar com os vermelhos, General Mark Clark. O presidente Truman me enviou ao Extremo Oriente para comandar na Guerra da Coreia no último ano e meio. Eu os vi novamente, desta vez no campo de batalha. Eu vi como eles eram traiçoeiros, como assassinavam nossos prisioneiros de guerra e como não se podia confiar neles para cumprir nenhuma de suas promessas ou seguir as regras da Convenção de Genebra sobre prisioneiros ou conduta de guerra.
A chamada Guerra da Coreia foi a primeira evidência desde a retirada de Berlim de uma política de não vencer. Parece que Hitler foi o último inimigo com quem deveríamos realmente lutar. O General Clark descobriu que tinha que tentar travar a guerra com uma ou talvez ambas as mãos atadas. Os combates foram intensos. Naquele período, os chineses entraram na guerra e várias restrições foram impostas a mim como comandante-chefe. Eu não podia, por exemplo, atacar as pontes sobre o Rio Amarelo, por onde os inimigos vinham com seu equipamento, sua munição, seus tanques e tudo mais para matar nossos homens. Me parecia completamente errado que não devêssemos destruir aquelas pontes, pois isso dificultaria para o inimigo manter sua posição no campo de batalha. Nós não podíamos atacar a cidade de Pyongyang porque havia fábricas de munição escondidas dentro dela. Não atacamos algumas usinas que forneciam eletricidade ao norte da China e Manchúria. Apesar das dificuldades, uma paz foi finalmente estabelecida na Coreia. Naquela época, nunca tínhamos ouvido falar de um lugar chamado Vietnã, que seria o próximo campo de batalha vermelho na longa guerra deles contra o mundo livre. O Vietnã fazia parte da colônia francesa chamada Indochina. As notícias diziam que os indochineses lutavam por independência dos franceses. Isso pode ser verdade, mas também servia como desculpa para uma tomada comunista, trocando o poder da França pelos vermelhos. A chamada Revolução era liderada por um sujeito com uma barba engraçada e uma reputação nada engraçada de terrorista. O nome dele era Ho Chi Minh. Ele era o que os historiadores chamam de revolucionário dedicado. Ho nasceu em 1890 e era comunista, mesmo quando jovem. Ele era tão ativo que ajudou a formar o Partido Comunista Francês em 1920, durante toda a década de 30. O Kremlin o usou para fomentar problemas no Oriente e o ajudou a construir um grupo de seguidores fanáticos. Quando ele morreu em 1969, o London Daily Telegraph desmentiu a imagem de Ho como um simples patriota. Eu cito: sempre há homens que, por uma razão ou outra, vão exaltar as qualidades até do pior tirano. O histórico de Ho Chi Minh, de assassinatos a sangue frio e muitas vezes bestiais de homens, mulheres e crianças, o coloca ao lado de Hitler e Stalin em termos de pura atrocidade. Fim da citação. Durante a carreira de Ho, ele foi exibido pelo mundo comunista, onde as massas eram reunidas para lhe dar uma grande recepção por onde passava. Ele foi homenageado por figuras radicais como Krishna Menon, da Índia, é claro, pelo então grande chefe do comunismo, Nikita Khrushchev, assim como por todos os outros figurões secundários do partido ao redor do mundo. Ho fez seu maior esforço em um lugar chamado Dien Bien Phu, onde cercou o exército francês. Os Estados Unidos foram solicitados a realizar um ataque aéreo contra as posições comunistas, mas recusaram em qualquer circunstância. A causa francesa provavelmente fracassou porque o governo de esquerda fez o exército lutar uma guerra sem chance de vitória. Assim como o General Clark foi forçado a lutar na Coreia, Ho conseguiu impor uma derrota humilhante aos franceses. Na Conferência de Paz de Genebra que se seguiu, ficou acordado que Laos, Camboja e Vietnã seriam nações independentes. No entanto, o Vietnã foi temporariamente dividido e as duas áreas separadas pelo paralelo 17. A área norte ficaria sob o controle do fantoche comunista Ho Chi Minh e o sul sob o antigo fantoche francês Bao Dai. Imediatamente após a Conferência de Genebra, Ho Chi Minh e seus seguidores vietcongues lançaram uma campanha extensa e brutal de subversão e ação de guerrilha. Mais de 50 mil sul-vietnamitas, incluindo autoridades locais, professores, comerciantes e agentes da lei, foram sequestrados, mutilados ou mortos pelos guerrilheiros vietcongues. Muitas vezes, nossas próprias fontes de informação, mídia, televisão, rádio e imprensa, são responsáveis pela impressão amplamente difundida de que os norte-vietnamitas e os vietcongues são os mocinhos e nós, os sul-vietnamitas, os sul-coreanos e os americanos, somos os vilões. Os linha dura de todos os países se divertiram criticando os Estados Unidos.
Mas ninguém nunca reclamou dos bombardeios quase diários dos Vietcongues contra as cidades e do assassinato de civis. Bem, de qualquer forma, para te dar uma ideia de como Ho e seu grupo eram populares depois que expulsaram os franceses, a Conferência de Genebra deu a todos os vietnamitas 300 dias para irem para o norte ou para o sul, para as áreas comunistas ou não comunistas. Essa oportunidade de escolha deveria ser divulgada em todas as vilas e cidades do país. Enquanto HO não divulgou essa informação, mais de 1.200.000 pessoas do norte comunista migraram para o sul, buscando liberdade abaixo do 17º paralelo. A corrida continuava quando os 300 dias terminaram. E Ho baixou a cortina de bambu, mas apesar do fato de ele ter fechado as portas para eles. Oficialmente, a deserção contínua de norte-vietnamitas e a deserção dos supostamente dedicados Vietcong continua até hoje. Antes de 1960, conselheiros dos Estados Unidos da América já ajudavam os sul-vietnamitas com o chamado Comando de Assistência Militar. Somos afortunados por poder ouvir o homem que esteve no comando quase desde o início, o general Paul Harkin. De 8 de fevereiro de 1962 até junho de 1964, fui o comandante do Comando de Assistência Militar dos Estados Unidos no Vietnã. Nessa função, comandei todas as forças dos Estados Unidos no Vietnã do Sul: o Exército, a Marinha, a Força Aérea e os fuzileiros navais. Não tínhamos tropas de combate americanas no Vietnã naquela época. Nosso papel era estritamente de assessoria. Nessa função, treinamos o Exército, a Marinha e a Força Aérea vietnamitas. Você provavelmente já ouviu pessoas dizerem que os Estados Unidos não deveriam estar lá em primeiro lugar, que é uma guerra imoral e que estamos lá ilegalmente. O registro mostra que, após a divisão do Vietnã, o presidente Eisenhower prometeu ao governo do Vietnã do Sul toda a ajuda possível na Conferência de Genebra. Os norte-vietnamitas concordaram em não molestar as pessoas ao sul do paralelo 17. Mas quando o Vietcong começou a se infiltrar e a massacrar líderes de vilarejos, administradores e professores, o presidente do Vietnã do Sul pediu nossa ajuda. Ele não pediu à Rússia, ele não pediu à China comunista. Ele pediu aos Estados Unidos da América se poderíamos ajudar a deter a agressão comunista e ajudar a desenvolver os recursos do seu país. Nesse momento, meu quartel-general, o Comando de Assistência Militar, foi criado. Os sul-vietnamitas não tinham forças suficientes para proteger todas as aldeias ao mesmo tempo. Em 1961, iniciamos o Programa de Aldeias Estratégicas, que era uma força local treinada para proteger o povo da infiltração comunista. Os assessores americanos estavam frustrados ao ajudar uma aldeia a construir uma escola. E, na primeira noite escura, os guerrilheiros Vietcongues a destruíam com fogo de morteiro, usando morteiros fabricados na Rússia ou na China comunista. No interior, outros americanos ajudavam a distribuir alimentos, remédios e suprimentos necessários. Forças especiais desempenhavam um papel ativo no treinamento dos soldados sul-vietnamitas, assim como do povo montanhês nas terras altas. As forças especiais? Uma nova unidade em nossos serviços é chamada de Boinas Verdes. Um dos mais conhecidos deles é o sargento Barry Sadler. Temos um grande trabalho no Vietnã. Moradores do Mekong e das terras altas sofrem ameaças constantes do Vietcong e aliados norte-vietnamitas, sendo frequentemente recrutados por eles. Às vezes com o uso de propaganda, promessas e mentiras. Quando isso falha, eles não hesitam em usar força e terrorismo, chegando até a massacrar vilarejos inteiros como exemplo para aqueles que não aceitam sua persuasão amigável. Quando eles usam a força, é isto que fazem. Armas modernas fabricadas na China comunista e na União Soviética, que são seus aliados comunistas. Passei boa parte do meu tempo no Vietnã como médico. Eu trabalho nas aldeias com o povo e eles precisavam de ajuda. E ao longo dos anos, a saúde dessas pessoas foi muito melhorada pelos médicos americanos em campo. Não dá para conhecer o povo do Vietnã apenas ficando em Saigon. Saigon é uma cidade grande com 4,5 milhões de pessoas e trânsito pior que o de Nova York.
Os mercados são lotados e cheios de produtos do mercado negro, de café americano até ópio. E como todas as cidades em uma zona de guerra, os aproveitadores estão atrás de dinheiro. Mas ao sul de Saigon fica o Delta, 45 mil quilômetros quadrados das terras de arroz mais ricas do mundo, terras de arroz que os comunistas querem. Aqui está uma dona de casa caçando cobras venenosas para o jantar da família e feliz por consegui-las, onde o Vietcong atacou ou incendiou uma aldeia. Viemos recolher os refugiados e levá-los para uma nova área mais segura, uma que estava protegida dos guerrilheiros, pelo menos por enquanto. As estradas eram perigosas, com minas e risco de morteiros, então os aldeões eram levados por operações aéreas. E tudo foi levado, inclusive urnas funerárias, que continham as cinzas de seus ancestrais, porque esse povo sempre carrega seus mortos consigo. A demanda por aeronaves aumentava. Quando parecia que avançávamos, isso enfureceu os comunistas, que aumentaram seus ataques a essas pessoas inocentes e desarmadas. Aldeias foram destruídas e agricultores atacados com morteiros e metralhadoras enquanto colhiam arroz. Os ataques ficaram mais cruéis e fanáticos. Parecia inacreditável, mas o conhecimento dessas táticas de terror não inflamou o mundo livre contra os comunistas. Mas, inacreditavelmente, as críticas às nossas operações começaram a aumentar. Era frustrante para um soldado do outro lado do mundo lutando uma guerra, e parecia que o inimigo era o mocinho de chapéu branco. Era como se o público americano só recebesse as informações que os vermelhos queriam. Na verdade, eu diria que a imprensa ajudou mais o inimigo do que uma divisão nova. Para os americanos. Em meados dos anos 60, a situação realmente ficou explosiva, embora as tropas tenham sido orientadas a evitar combate. Estávamos perdendo cada vez mais conselheiros o tempo todo. No verão de 64, alguns dos nossos contratorpedeiros estavam patrulhando no Golfo de Tonkin e 2 deles foram atacados por canhoneiras norte-vietnamitas. Um homem que estava em uma posição única para ver tudo se desenvolver era o almirante U.S. Grant Sharp, ex-comandante-chefe das operações do Pacífico, almirante Sharp. No início de 1965, o presidente Johnson decidiu que tropas de combate dos Estados Unidos da América eram necessárias no Vietnã do Sul para evitar que o país fosse dominado pelos comunistas. Então foi assim que tudo começou. Nossos objetivos são claros e honrosos. Eles são simplesmente impedir o sucesso da agressão norte-vietnamita, evitar o terror do Vietcong e permitir que o país viva em paz e liberdade. Embora nossos objetivos sejam corretos, os métodos que usamos para alcançá-los deixam muito a desejar. Inserimos nossas forças aos poucos e, pior de tudo, nunca usamos nosso imenso poder aéreo e naval de forma eficaz. Antes que o almirante continue, perceba que, assim como na retirada de Berlim na Segunda Guerra Mundial e na limitação das forças armadas durante a confusão da Coreia, a política de não vencer, ditada por poderes ocultos em Washington, está novamente em vigor e tem estado assim desde então. O presidente Kennedy nos comprometeu com esse conflito sem vitória. Desde o início, deveríamos ter fechado o porto de Haiphong e impedido que todas as importações vitais chegassem àquela área. Em vez disso, permitimos que eles importassem todas as necessidades de guerra sem qualquer dificuldade, apesar de controlarmos os mares. Isso foi um grande erro, é claro, e aumentou imensamente as baixas que o nosso lado sofreu. Uma das melhores características de um bloqueio naval ou de um bloqueio por minas é que há pouquíssimas baixas envolvidas. O país que está sendo bloqueado simplesmente não recebe os suprimentos de que precisa e, assim, sua capacidade de lutar é grandemente reduzida. Sempre que enfrentamos os comunistas, alguém do nosso lado parece ajudá-los. Sempre tem alguém que quer fazer de tudo para evitar ser duro com eles, para não causar nenhum dano a eles. Não consigo entender isso como uma atitude inocente, especialmente porque os vermelhos nos dizem o tempo todo exatamente o que vão fazer agora, disse Lenin. A guerra é simplesmente uma continuação da política. Ele admite que, se não conseguirem te converter pacificamente, vão recorrer à violência e ameaçar com uma arma.
Ele disse outra coisa no livro. Ele disse que a assistência da República Soviética, lado a lado com os Estados Unidos, é impensável. Um ou outro deve triunfar no final. Agora, a Escola de Guerra Política de Lenin em Moscou ensina que a guerra é a ajuda entre o comunismo e o mundo livre. Agora é inevitável. Não acredite só na minha palavra. Pegue um desses livros e leia por si mesmo. Se você quer saber como eles estão indo até agora, vamos dar uma olhada. Eles possuem a Europa Oriental. Eles estão em torno de Cuba de um lado, se preparando para avançar na Coreia do outro e prestes a nos desgastar até o limite no Vietnã. Bem, a paciência de uma nação ou de soldados se esgota se o seu próprio lado não deixa você vencer, já que é isso que os vermelhos querem. Isso faz você se perguntar quem está controlando o nosso destino? Os rapazes na linha de frente são os mais frustrados de todos. Ouça um homem que, não faz muito tempo, estava pilotando um helicóptero de combate no Vietnã. Nós nunca fomos realmente autorizados a ir para a ofensiva. Estávamos constantemente limpando áreas, apenas para deixar o Vietcong voltar para lá. Assim que saíamos para as missões de busca e destruição, nós varríamos uma área com chumbo ou fazíamos uma base de fogo, como se diz. Depois, as tropas eram levadas para lá. Os rapazes desembarcavam e iam para o mato atrás do Vietcong. Quando os caras em terra estavam em ação, a expressão "fumar eles para fora" era uma descrição apropriada de como eles operavam. Depois, após eles varrerem a área, nós voltávamos, pegávamos eles e os levávamos de volta para a base. Isso podia levar de 2 dias a 2 meses. Uma coisa ótima sobre o helicóptero é que conseguíamos levar os feridos ao hospital em questão de minutos. Nós patrulhávamos o delta procurando infiltrados, mas o problema era o mesmo das ruas da cidade. Os mercados ficam à beira d'água. Os vietnamitas do norte e do sul se parecem, e você não consegue distingui-los até que seja tarde demais. Os sampams abaixo continham guerrilheiros terroristas escondidos, armados até os dentes e carregados de granadas. Aviões de reconhecimento noturno relataram que eles entraram do Camboja à noite, mas restrições políticas impediam o ataque. O ruim da guerra era não podermos atirar antes de sermos atacados. Muitos dos meus amigos nunca tiveram a chance de revidar. É difícil quando um político controla o seu dedo no gatilho. Às vezes achávamos os barcos deles escondidos em pântanos com juncos. Esses foram destruídos porque a área era proibida para a população local. Uma vez, as tropas descobriram uma fábrica de montagem de munição que ficava realmente abaixo da superfície desse terreno pantanoso. As tropas encontraram muitas granadas e explosivos com marcas chinesas, produtos de fábricas de munição da China Vermelha. Quando uma área era fortemente invadida pelo Vietcong, nós os localizávamos e chamávamos a Força Aérea. Com a política de "deixe o inimigo atirar primeiro", poupamos vidas americanas ao evitar enviar soldados terrestres aos pontos críticos. Mas os barbudos de coração mole em casa e os políticos de esquerda logo acabaram com isso. Acho que não devíamos ferir o inimigo. O tipo de guerra que travamos não nos levaria a nada. Mas pior, os caras em terra podiam conquistar uma área ou colina. Com grande perda de sangue e vidas, eles teriam que recuar e talvez tivessem que conquistar tudo de novo. Após 3 meses, todos ficávamos cada vez mais frustrados com o tempo. Agora entendo porque muitos em casa queriam que desistíssemos e trouxéssemos as tropas de volta. A maioria dos americanos em casa está realmente preocupada. Mas, diferente de qualquer outra guerra em que já estivemos envolvidos, temos uma frente inspirada pelo comunismo em nossas ruas, trabalhando muito nos sábados. De pessoas honestas, eles afirmam que estão simplesmente lutando pela paz, enquanto muitos deles queimam a bandeira americana, pisoteiam-na no chão enquanto agitam a bandeira do Vietnã. Que torturaram e mataram dezenas de milhares de civis inocentes, cujo único crime foi resistir a se juntar às fileiras vermelhas. Você chamaria uma pessoa que apoiou o inimigo de defensora da paz ou de membro das forças inimigas? Bem, e alguém que apoia nossas forças, que já viajou ao Vietnã muitas vezes, que foi a todas as zonas de combate para entreter os combatentes? E uma das estrelas mais queridas pelo público americano é Martha Ray. Ela pode dizer como é de verdade Martha Wright.
Obrigada, Duque, de uma boina verde para outra. Voltei da 8ª viagem ao exterior com nossas tropas e já me preparo para a 9ª. Isso significa juntar meu equipamento para voltar com a minha família, que também é a sua família. Nossas tropas ficam chocadas com a atitude dos responsáveis das universidades e de outros que insistem em afirmar que não há nenhuma direção organizada para a desordem. Que todas as manifestações são espontâneas e desorganizadas. Pode ter certeza de que esses militares não estão mentindo. Os vermelhos declararam, sem deixar dúvidas, que vão destruir o caráter moral de uma geração de jovens americanos. E quando eles terminarem, não vai sobrar nada para que possamos nos defender deles. E eles estão fazendo um trabalho bem completo com algumas das nossas crianças. E enquanto isso acontece, eles não nos deixam nos defender da maneira que todas as grandes mentes militares defendem: atacar, atingir o inimigo em seu próprio território. Continuamos voltando a isso como o problema central em nossa guerra contra o comunismo. Deixe o almirante Sharp contar como ele viu. O principal problema era que estávamos restritos nos alvos que podíamos atingir. Começamos na parte sul do Vietnã do Norte e gradualmente fomos avançando para o norte, com o resultado de que os norte-vietnamitas, com a ajuda dos soviéticos, puderam fortalecer suas defesas ao redor de Hanoi e Haiphong. Assim, quando nossos aviões finalmente chegaram à região de Hanoi e Haiphong, eles foram recebidos pelas defesas aéreas mais concentradas e precisas que qualquer país já enfrentou. Mesmo assim, com as defesas muito pesadas e com as restrições aos nossos ataques aéreos, ainda conseguimos causar danos ao Vietnã do Norte. No outono de 1967, eles já enfrentavam grande dificuldade. Se tivéssemos recebido autorização em 1968 para atacar e manter fora de ação os alvos necessários, a guerra certamente já teria acabado até o final de 1968. Se ainda não está convencido pelo almirante, ouça um piloto de bombardeiro da Marinha. Acho que estou falando por 99% de todos os homens que estiveram no Vietnã, seja voando ou em terra. Digo isso porque é uma das experiências mais frustrantes para um homem, especialmente um combatente, posso afirmar isso. Todos nós que fomos para lá, e eu sei que todos que estavam juntos no meu grupo em particular, fomos com um sentimento de entusiasmo, que entrariam em batalha, fariam o necessário e teriam permissão para atingir os alvos. E claro, sempre entramos com o sentimento de querer ajudar os homens em terra o máximo que pudermos. E fazemos isso bombardeando os alvos necessários, as linhas de logística, os depósitos de munição, os postos de combustível. Isso impede que o inimigo leve esse material para o Vietnã do Sul e o use contra nossos homens e nossos aliados, os sul-vietnamitas. Mas não demorou muito para percebermos que, por causa das restrições políticas impostas a essa guerra em particular, ela seria semelhante à Guerra da Coreia, provavelmente só que pior. E que não nos era permitido atingir esses alvos que sabíamos serem necessários e vitais para destruí-los e para impedir que esses suprimentos, equipamentos inimigos e soldados inimigos chegassem ao Vietnã do Sul. Nós sabíamos que eles estavam indo para lá, sabíamos como eles estavam indo para lá, sabíamos onde estavam os alvos, mas havia tanta frustração naquela época. Quando voltávamos, informávamos ao pessoal dos porta-aviões, inteligência aérea e sala de guerra do almirante sobre esses alvos e que queríamos bombardeá-los. Eles estavam tão frustrados quanto nós, pois precisavam pedir permissão a Washington para bombardear os alvos, mas essa autorização nunca chegava. Lembro quando começaram a montar os sites de mísseis lá. Naquele período, mísseis já haviam sido usados contra aviões americanos no norte do Vietnã. Voltamos e informamos aos responsáveis no porta-aviões sobre a instalação dos sites de mísseis que eram visíveis lá embaixo. Eles se preparavam e devíamos voltar e bombardeá-los de novo. Nossas mãos e as do almirante estavam atadas. Eles precisaram retornar a Washington pelos canais oficiais com uma mensagem e a resposta foi não. Nós não podíamos bombardear os locais de mísseis até que chegou o momento em que 2 dos nossos aviões foram abatidos por esses mísseis em uma 9ª missão ou em uma missão no início da noite. Eles tentaram dar a entender que não sabiam antes sobre esses locais de mísseis. E claro, isso é frustrante para um homem ver seus amigos, colegas de quarto, as pessoas com quem ele passou pelo treinamento, caírem em uma situação dessas
Isso poderia ter sido evitado há muito tempo se os políticos tivessem permitido que você fizesse isso. Quando falo em restrições, refiro-me a restrições como essas. Podíamos sobrevoar os campos inimigos onde os aviões estavam na pista. Sabíamos por que eles estavam lá, mas não podíamos atacá-los. Esses aviões podiam surgir atrás das nossas aeronaves, abatê-las e retornar à pista. E não tínhamos permissão para persegui-los depois que eles chegavam naquele campo de aviação. Na época em que eu estava lá, havia uma restrição. Só podia atirar em uma aeronave inimiga depois que ela disparasse em você, ou seja, só tinha chance se ele atirasse primeiro. Eu gostaria que alguns dos senadores liberais que adotaram uma postura negativa nessa situação para promover suas próprias ambições políticas pudessem ser colocados na mesma situação que nossos rapazes no exterior, com um braço amarrado para trás, ou talvez os dois para enfrentar esse inimigo traiçoeiro. Antes não podíamos bombardear comboios, mas depois fomos autorizados a atacá-los desde que estivessem em uma estrada. Não importava se você sabia que esse comboio levava munições e suprimentos ao Vietnã do Sul. Nós conhecíamos as rotas deles, sabíamos para onde estavam indo, descendo pela Rota 1, através do Passo Maguila. E quanto à falta de bombas naquela época, o Sr. McNamara, que era o secretário de Defesa, estava dizendo que não havia fundamento para aquela informação, que estávamos enfrentando uma escassez de bombas, aeronaves ou pilotos na região do Vietnã. E o deputado Mitchell tinha estado no porta-aviões e tinha visto pessoalmente essas missões. Decolávamos com cerca de 1/5 da carga de bombas. Aviões que levavam 24 desse tipo específico transportavam apenas 4 em alguns dias. Em vez de bombas para alvos que precisavam delas, levávamos foguetes. Ao perguntar ao oficial de conversa por que fazíamos isso, ele respondia: porque não temos bombas suficientes para o mês, se levarmos todas em cada carregamento ou se carregarmos os aviões completamente. Era claro que enviávamos 5 aviões em uma missão, ou 4 aviões com 1/4 ou 1/5 da carga de bombas, quando poderíamos mandar 1 ou 2 aviões totalmente carregados e fazer o mesmo trabalho com menos risco de vidas e equipamentos. Claro, tratava-se de uma aeronave de 30 milhões e meio, caso as vidas não importassem. Mas isso era algo que nos frustrava, entende? Só nos preocupava conseguir entrar e ser autorizados a trabalhar. Ao enviar homens à guerra, deve-se ter em mente que arriscam suas vidas. Por arriscarem suas vidas, deveriam ter permissão para trabalhar e tomar medidas para reduzir os riscos. E chegar até o inimigo, cumprir a missão no menor tempo possível e voltar para suas casas e suas famílias onde eles querem estar. E isso não foi feito no Vietnã. E a única maneira de chegarmos a uma conclusão bem-sucedida lá é derrotar o inimigo. Tão ruim quanto uma restrição ON, talvez até pior, é a política de ajudar o inimigo a conseguir bens e munições para nos derrotar. Isso parece idiota? Bem, ouça um jovem boina verde chamado Peter Stark, que perdeu as 2 pernas abaixo dos joelhos no Vietnã. A única maneira de quebrar a vontade comunista é quebrar as costas dos comunistas. Para fazer isso, você deve eliminar o acesso deles ao material de que precisam para travar a guerra. Você deve eliminar seus meios. Os Estados Unidos nunca tentaram realmente eliminar os meios de guerra usados para matar soldados americanos no Vietnã do Sul. Asseguramos ao principal fornecedor de bens de guerra, a União Soviética e suas nações satélites, responsáveis por 80% do material de guerra norte-vietnamita, garantimos aos países do bloco soviético que não interferiremos no envio de bens de guerra ao inimigo norte-vietnamita, ao mesmo tempo em que asseguramos a eles que não iremos interferir nesse envio. Continuamos nossa política de comércio com o bloco soviético, enviando materiais estratégicos ao inimigo soviético. Por exemplo, em 1966, os Estados Unidos enviaram à União Soviética todas as especificações técnicas de que eles precisavam para construir uma fábrica de glicerol. A glicerina é usada na fabricação de explosivos. Acho que todo mundo já ouviu falar de nitroglicerina. No Vietnã, a glicerina serve como detonador em armadilhas. Mais de 50% de todas as baixas americanas sofridas no Vietnã do Sul vieram de armadilhas. Não acho que isso possa ser explicado de forma satisfatória para um homem que perdeu a visão por causa de uma armadilha. Ou
para os pais de um homem que foi morto por uma armadilha no Vietnã do Sul, porque o governo que enviou esse homem ao Vietnã do Sul se recusa a interferir. Não só permite que o inimigo receba esse tipo de arma, mas na verdade ajuda o inimigo a produzi-la. Um exemplo gritante. No final de 1969, emprestamos 50 milhões de dólares para a Suécia. No início de 1970, a Suécia empresta 45 milhões diretamente para Hanoi. Para aqueles de nós que estiveram lá, o Vietnã não é uma guerra falsa. É uma guerra muito real. Não é uma guerra limitada, porque não existe dívida limitada. Estamos felizes por termos lutado no Vietnã pelos Estados Unidos da América e pela liberdade do povo sul-vietnamita. Muitos dos meus amigos, seus filhos, seus maridos, seus irmãos e, em alguns casos, seus pais morreram lutando contra os inimigos comunistas na Ásia. Vocês devem se orgulhar desses homens que eram bons e morreram jovens pela liberdade alheia. Não se pode pedir mais de nenhum homem. Eles estavam dispostos a lutar porque sabiam que naquele dia os americanos não lutariam por sua liberdade. Naquele dia, a América não terá mais sua própria liberdade. Muitas pessoas não foram informadas do fato de que o Vietnã é mais do que apenas uma guerra isolada do outro lado do mundo. Tem um significado muito mais profundo do que isso. O Vietnã é uma batalha e uma guerra pelo mundo. Estamos perdendo essa batalha, mas não no campo de batalha, mas aqui em casa. O Império Soviético está se expandindo. Os comunistas são extremamente sérios quanto ao seu objetivo declarado de conquistar o mundo, tão sérios quanto Hitler e seu Partido Nacional Socialista eram sobre a conquista mundial. Todos os americanos devem se lembrar de que o inimigo soviético está a apenas 20 minutos de distância por foguete. Finalmente houve um grande clamor para levar os vermelhos à chamada mesa de paz. Afinal, prova em contrário. Por anos, alguns ainda achavam possível convencer os vermelhos a não tomar o país, tentando fazê-los falar de paz. Normalmente você pressiona bastante ele até que ele não aguente mais e queira sair. Nem nós, nem nosso Departamento de Estado ou de Defesa fizemos justamente o oposto, facilitamos para os comunistas ao parar completamente os bombardeios. Deixa o almirante Sharp comentar. Então, em março de 1968, foi decidido interromper o bombardeio das áreas vitais do Vietnã do Norte. Para atrair os vietnamitas à mesa de conferências para negociar a paz, antes mesmo que os norte-vietnamitas chegassem à mesa de negociações e começassem a negociar, nós já havíamos interrompido todos os bombardeios ao Vietnã do Norte. Aqui estava um país com imenso poder aéreo, permitindo que o inimigo lutasse de um santuário. Os comunistas iriam negociar nessas condições? Certamente não. Eles iriam adiar negociações significativas, esperando que nossa impaciência natural para acabar com a guerra falasse mais alto e que fizéssemos concessões a eles, o que resultaria em vitória para o lado deles. Quando nosso bombardeio diminuiu em março de 1968, os comunistas proclamaram isso como uma vitória. Realmente foi assim. Agora estamos negociando em Paris há mais de 2 anos. E quais foram os resultados? Absolutamente nada. Fizemos concessão após concessão. E os norte-vietnamitas não ofereceram absolutamente nada em troca. Eles simplesmente usaram as reuniões de Paris como uma plataforma de propaganda para declarar que os Estados Unidos são o agressor na guerra, que devemos retirar todas as nossas tropas antes que eles considerem qualquer negociação significativa. É isso que enfrentamos após todo o nosso esforço para trazê-los à mesa de conferências. O que os homens que têm que lutar pensam sobre as chamadas negociações de paz? Agora, alguns acham possível dialogar com comunistas, mas acredito que a história mostra que não. Já olhei para isso o suficiente. E tenho certeza de que pessoas muito mais experientes na área de negociação com os comunistas vão te dizer a mesma coisa. A única vez que os comunistas vêm para a mesa de negociações é quando sentem que tem algo a ganhar ali, ou para ganhar tempo. E isso significa que eles têm mais tempo para reunir suas tropas no campo e conseguir mais munição, mais soldados para a batalha. E fazer publicidade e propaganda, principalmente quando você tem uma situação como a que temos neste país agora, onde as pessoas estão expressando sua oposição à guerra.
Entendo um pouco essa oposição, pois pela forma como os políticos lidaram, ficaram totalmente vulneráveis a ela. Mas o fato é que a única maneira de parar os comunistas, a ação comunista no Sudeste Asiático, é a partir de uma posição de força inabalável. Isso é a única coisa que eles entendem. Para nós que lutamos no Vietnã, as conversas de paz sempre foram, na melhor das hipóteses, inúteis e, na pior, trágicas para aqueles soldados e sul-vietnamitas que foram mortos. Por causa do uso impróprio e incorreto da combinação de meios militares e diplomáticos, a diplomacia correta, as negociações corretas, são usadas para encurtar uma guerra, não para prolongá-la. Os grandes estadistas que nossa nação teve no passado foram aqueles com coragem e determinação para permitir que suas forças armadas fizessem o trabalho para o qual elas foram criadas. Grandes estadistas não são pessoas que amarram as mãos das forças armadas e prolongam a decisão. A negociação da paz e a paz dependem de duas coisas. Uma é a vontade do inimigo, a outra são os meios do inimigo. Você deve ou destruir a vontade do inimigo ou destruir os meios que o inimigo possui agora. Os Estados Unidos sempre tiveram meios, homens e material para conduzir e vencer a guerra do Vietnã, mas em nível político, nunca tivemos o desejo de vencer, nunca tivemos a vontade de vencer. Os comunistas norte-vietnamitas nunca tiveram recursos ou tropas suficientes para derrotar os soldados dos Estados Unidos da América no campo de batalha. A liderança deles, porém, quer vencer. Eles têm vontade e determinação de conquistar o Vietnã do Sul. Os comunistas são homens determinados, são homens muito sérios, são homens muito brutais. Neste momento, acho que deveríamos deixar o General Clark nos contar como ele conseguiu levar os vermelhos à mesa de negociações na Coreia. Depois de estar em Panmunjom, responsável pelas negociações e vendo o nosso pessoal ser insultado quase diariamente, finalmente supliquei ao meu governo para encerrar as negociações em Panmunjom e colocar na mesa de conferência uma posição americana razoável, uma sobre a qual poderíamos assinar um armistício, e finalmente Washington me permitiu fazer isso. Nós saímos e então chamei meus comandantes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército e ficamos reunidos por dias. Como prejudicar o inimigo dentro das limitações impostas? E um por um, com exceção da permissão para bombardear as pontes do rio Yellow, consegui retirar essas limitações. Nossas mãos foram desamarradas e atacamos as represas. Destruímos a energia deles, atingimos as represas e inundamos seus campos. Atacamos Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, depois de avisar o povo que estávamos chegando e simplesmente bombardeamos até causar dano a eles. Cerca de 3 meses depois, Kim Il-sung me enviou uma mensagem dizendo: "Vamos voltar à mesa de negociações e trocar prisioneiros de guerra doentes e feridos." Isso era algo que já havíamos pedido para fazer muitos meses antes, então começamos a trabalhar e a negociar um armistício. Então, o General Eisenhower, meu velho camarada de West Point, veio como presidente eleito. Tínhamos planos para mostrar a ele, e eu os apresentei. Como poderíamos vencer a guerra usando o poder naval e aéreo? Primeiramente, eu não acredito em lutar homem a homem no campo de batalha contra os comunistas, porque o soldado americano é uma mercadoria muito preciosa, e os comunistas não se importam com quantos homens deles morrem. Como não tivemos determinação para vencer a guerra, seguimos conforme fui orientado. E nós assinamos um armistício. Agora, esse armistício foi violado pelos comunistas no dia seguinte e tem sido violado por eles desde então. E ao assinar aquele armistício coreano, eu estava convencido de que, se tivéssemos tomado a iniciativa e tido a coragem de vencer em nosso primeiro teste de armas contra o comunismo e vencido de forma decisiva, não estaríamos no dilema e na confusão em que nos encontramos atualmente. No Vietnã... Qual é a resposta? Um líder político que não ficou em silêncio é o senador do Alasca, C.R. Lewis. Ele foi ao Vietnã para ver com os próprios olhos. Nossa imprensa liberal não achou adequado destacar seus comentários aqui. Eles são... Os militares mais brilhantes do nosso país disseram que devemos vencer no Vietnã. General Mark Clark, General Al Wiedemeyer, General Paul Harkins, Almirante Sharp. Os comandantes militares em campo disseram que não pode haver uma conclusão satisfatória para a guerra no Vietnã sem uma vitória militar.
Nós temos os navios, temos as armas, temos os aviões. O que está faltando? Temos os homens, temos a coragem. O que falta é a vontade de vencer. O próprio Richard Nixon disse: o que é necessário no Vietnã é a vontade de vencer, mas o nosso Departamento de Estado não tem essa vontade de vencer. Na verdade, eles disseram que não pretendem vencer no Vietnã. Um dos principais conselheiros do presidente, Dr. Kissinger, disse que a vitória militar no Vietnã não é possível nem desejável. Esse pensamento confuso, esse pensamento de não vencer, resultou na perda de mais vidas americanas do que na Primeira Guerra Mundial ou na Coreia. Isso resultou na guerra mais longa da história americana, certamente a guerra mais frustrante da história americana. A questão é, isso é pensamento confuso ou é outra coisa? Com o Congresso está da autoridade constitucional para determinar a política externa. O Congresso deve reafirmar sua autoridade e determinar a política externa. Deve exigir que as decisões militares sejam tomadas por militares. Nossos homens no campo de batalha devem ter a chance de vencer. Na guerra é preciso vencer. Algumas pessoas estão exigindo uma retirada abrupta. Eles acham que os vermelhos vão parar de lutar e matar de imediato, trazendo paz instantânea. Vamos ouvir de novo o General Harkin. Se nos retirarmos abruptamente, os vermelhos terão liberdade total, como aconteceu quando tomaram Hue naquela infame ofensiva do Tet e massacraram e mutilaram milhares de civis. Haverá um massacre terrível daqueles que resistiram ao comunismo no Vietnã do Sul e talvez no restante dos países do Sudeste Asiático, como Laos, Camboja e Tailândia. Isso pode ainda abrir caminho para infiltração e talvez ataques a alguns dos outros países, como Malásia, Indonésia, Austrália, Nova Zelândia e Filipinas. Os comunistas não pararam em sua defesa mundial até agora. Acho trágico e lamentável que o povo dos Estados Unidos precise ser constantemente lembrado do que os comunistas disseram. Eles disseram que iam nos cercar e nos enterrar. Disseram que iam tomar a Europa Oriental e conseguiram. Eles tentaram descer pela Grécia e nós ajudamos a detê-los. Eles tentaram passar pela Coreia do Norte e, com apoio de 15 nações livres, nós os detivemos de novo. Eles tomaram Cuba, estão muito ativos na América Latina e agora estão tentando descer pelo Sudeste Asiático. Eu diria que eles estão praticamente nos cercando. Acho muito melhor detê-los em praias distantes do que esperar outro Pearl Harbor ou tentar impedi-los nas praias dos Estados Unidos. Tom Hayden foi chamado de o civil mais condecorado da América a ter servido no Vietnã. Ele estava em Rio após o massacre do Tet. Ouça o relato dele sobre como os comunistas exterminam aqueles que se opõem a eles, Tom Hayden. Um regimento norte-vietnamita tomou Hue na ofensiva do Tet em janeiro de 1968. Os norte-vietnamitas pediram que os cidadãos de Hue se unissem contra o governo de Saigon, mas o povo recusou. Então veio o massacre. Mais de 4.000 sepulturas de civis foram encontradas. Muitos deles foram enterrados vivos. Mais de 1.000 pessoas ainda estão desaparecidas. Aqueles nos Estados Unidos que dizem que o povo do Vietnã do Sul apoia os comunistas se recusam a lembrar de Hue. Eles se esqueceram de Dak Son, onde mais de 100 montanheses foram assassinados, homens, mulheres e crianças. Este é o exemplo mais recente do apoio popular aos comunistas no Vietnã do Sul. Tropas vietcongues de Saigon atacam uma vila ao sul de Da Nang. Mais de 75 civis morreram e 85 ficaram feridos. Os sobreviventes de uma aldeia maoriana invadida pelo Vietcong afirmaram que o inimigo correu pelas ruas, atirando em qualquer um que encontrasse, jogando granadas em suas casas e em seus abrigos civis. Mas parte da mídia diria que os sul-vietnamitas não estão lutando por sua liberdade. Isso é uma mentira. Passei mais de 2 anos com o povo e eles estão lutando pela liberdade. O massacre de Hue mostra que muitos morrem por sua liberdade. Não podemos sair. Deixamos um vazio e nos próximos anos pagaríamos 10 vezes mais em sangue. E se não tivermos nenhuma resposta à nossa suspensão dos bombardeios e às nossas iniciativas em direção à paz,
pode ser que tenhamos que intensificar e aumentar a guerra. E então, se fizermos isso, tenho certeza de que vamos trazer os comunistas para a mesa de negociações e vamos trazê-los rapidamente. Sobre nossa retirada, eu acho. Um dos comentários mais significativos foi feito pelo general von Mexen, comandante de campo, cujas tropas foram cercadas e forçadas a se render em Dien Bien Phu. O general von Mexen fala francês, não inglês. Ele deixou claro para nós que se os Estados Unidos deixarem o Sudeste Asiático derrotados naquele dia, todo o mundo livre começará a desmoronar. Ezra Taft Benson ofereceu uma solução que não recebeu muita atenção até agora, Sr. Benson. Voltei recentemente de 2 semanas na Ásia, ameaçada e devastada pela guerra. Os vietnamitas dispostos a defender a liberdade se preocupam com notícias sobre manifestantes, incendiários de cartões de alistamento e outros cidadãos em casa. Muitas vezes mais numerosos que parecem alheios à ameaça à nossa liberdade, enquanto continuam a desfrutar de sua confortável complacência. Independentemente de qualquer questão sobre nosso envolvimento no Vietnã, já estamos lá e envolvidos. O que fazemos agora? Devemos focar em trazer nossos rapazes de volta para casa, mas antes deixá-los concluir o trabalho. A maioria pensava que foi enviada para isso. Que os comunistas vejam do que o tio Sam ainda é capaz quando um valentão briga com ele. Abandone esses objetivos políticos suicidas e limitados e lance uma campanha militar maciça, derrube o regime de Hanoi e dite, em vez de negociar os termos da paz. Depois traga nossos rapazes de volta para casa. Isso fará com que a China Vermelha entre na guerra? A China Vermelha já está na guerra. A melhor maneira de tirá-la da guerra é deixar Chiang Kai-shek se juntar a nós, como ele pediu. Ele está pronto com 600 mil homens bem treinados que sabem lutar sob condições asiáticas. Nossa política de não intervenção no Vietnã, em vez de promover a paz, apenas prepara o terreno para resolver o problema temporariamente, com um governo de coalizão de comunistas e não comunistas. E isso praticamente garante a continuação da guerra. Sabe, nossas tropas no exterior pedem tão pouco, e ainda assim elas dão e dão tanto, tanto mesmo. Ninguém quer uma guerra, Deus sabe disso, e especialmente nossas tropas que estão lutando lá. Mas enquanto elas estiverem lutando uma guerra lá, o mínimo que podemos fazer aqui em casa é dar a elas o apoio, o amor, a dignidade e o respeito que elas, nossa bandeira e nosso país merecem. E é só isso que elas pedem de você. Obrigada. Então voltamos aos homens que lutam, ou todos participamos da batalha? Ouça o Capitão Wilson. Eu fui para o Vietnã para lutar contra o comunismo, e quando você chega à essência disso, é disso que se trata o Vietnã. Agressão comunista, na agressão comunista, não só no Vietnã, mas no Laos, Tailândia, Camboja e em todas as áreas do Sudeste Asiático. A agressão comunista nas ruas da América diariamente, como mostram os jornais para quem lê com atenção. Devemos ao nosso país combater a agressão comunista onde for possível. O comunismo é o inimigo número 1 da América. Tem sido por anos e continuará sendo por muitos anos. Só é possível resolver o problema no Vietnã indo à raiz, ou seja, às cidades e vilarejos do Vietnã do Norte. Não precisamos enviar tropas para o Vietnã do Norte. O trabalho pode ser feito pelo ar. Sabíamos disso quando eu estava lá e ainda sabemos hoje. Você tem que pegar sua aeronave e as munições disponíveis e ir para o Vietnã do Norte e bombardear os alvos e as instalações que eles usam para travar guerra contra os outros países vizinhos. Isso é a única coisa que os comunistas entendem. Você faz isso a partir de uma posição inatacável de força, deixa claro que está falando sério, bombardeia as instalações que eles usam para travar guerra. Você dificulta tanto para eles em casa que precisam manter tropas lá para cuidar dos próprios assuntos. E eles não podem se dar ao luxo de enviá-las para além das fronteiras de outros países, violando a soberania desses países.
Essa é a única coisa que os comunistas entendem. É a única maneira de lidar com isso. Não pode ser resolvido na mesa de conferências. Essa é a única maneira de vencer a guerra no Vietnã. A escolha feita por nossos fundadores há quase 200 anos agora está sendo revista no Vietnã e em todo o delta do Mekong. E nos corredores do Congresso dos Estados Unidos da América, há mais de 3 milhões de americanos que estiveram e lutaram no Vietnã. Nós vimos o comunismo em ação, vimos o que pode ser chamado de comunismo relevante, vimos Marx e Lenin saírem das prateleiras das bibliotecas e serem colocados sobre os ombros do povo. Nós nunca vamos nos render ao comunismo porque sabemos o que ele é. Não haverá Vietcongs nos Estados Unidos da América, nós vamos lutar. Sabemos que existe a possibilidade de não triunfarmos, mas não é inevitável que o inimigo triunfe se ele for enfrentado. O destino não recai sobre os homens, seja qual for sua ação. No entanto, existe um destino que recai sobre os homens se eles recusarem isso. Devemos vencer no Vietnã, podemos vencer no Vietnã. Devemos ajudar a expandir a liberdade, não permitir que ela nos seja tirada. Esse é um desafio que nossa geração enfrenta. Esse deve ser o nosso objetivo. Certamente não poderíamos ficar de braços cruzados e ver os comunistas tomarem partes do mundo livre à vontade em algum lugar. Tivemos que detê-lo e quando decidimos entrar no Vietnã, deveríamos ter decidido entrar com determinação para vencer aquela guerra e vencê-la com o poderio dos Estados Unidos, principalmente com força aérea e naval, e tínhamos a capacidade de fazer isso no Vietnã. Eu sinto que nesse segundo teste de armas, tendo aprendido uma lição na Coreia, se eu tivesse que tomar a decisão, eu teria fechado o porto de Haiphong. Eu não teria permitido que armas de amigos ou inimigos fossem entregues naquele porto para matar nossos homens. Eventualmente, eu teria atacado com a força aérea todos os alvos militares lucrativos no Vietnã do Norte, teria destruído suas ferrovias, inundado seus campos de arroz e destruído suas barragens. E eu descobri que, quando os comunistas chegam à conclusão de que não podem vencer no campo de batalha, eles correm para a mesa de negociações para tentar conseguir o que querem. É uma extensão da guerra para eles. Já deveria estar óbvio agora que o problema em que estamos não é culpa dos militares. Devíamos ter parado os vermelhos em Berlim, devíamos tê-los mantido fora de Cuba, devíamos ter vencido a guerra na Coreia, mas não fizemos isso. Então, não vamos culpar os homens de uniforme pelo nosso erro político. Talvez devêssemos ouvi-los em tempos de guerra, e isso certamente é uma guerra, como eles dizem. Não há substituto para a vitória. Devemos lembrar as palavras de Winston Churchill após o apaziguamento de Chamberlain em Munique em 1939. Citação: o governo teve que escolher entre a vergonha e a guerra. Eles escolheram a vergonha e terão guerra. Fim da citação. Eles tiveram guerra. Agora vamos dar uma olhada no nosso país hoje. Nos jornais, no rádio e na televisão, nós lemos, ouvimos e vemos tumultos em campi universitários e esquinas das ruas. O crime atingiu nível recorde. Lemos sobre nossa bandeira americana sendo arrancada por multidões, queimada e pisoteada no chão. Ouvimos os nomes desses mesmos líderes de multidão, várias vezes, de cidade em cidade. Eles agitam a bandeira dos Vietcongs comunistas, a bandeira do inimigo contra o qual estamos lutando no Vietnã. O inimigo que mata nossos rapazes em emboscadas e depois desaparece em santuários políticos. Ao mesmo tempo, na América, comunistas podem ensinar em escolas, desfilar nas ruas e na capital, enquanto autoridades preferem ficar em silêncio. Diante de tantos problemas, me pergunto o que ocorreria na América se todos decidíssemos ficar em silêncio. O crime cessaria sem prevenção? O movimento comunista clandestino para dominar a América pararia? Os comunistas deixariam as nações livres do mundo em paz, sem a nossa ajuda? Vamos recuar para além do paralelo 17 no Vietnã se retirarmos nossas tropas? A resposta é não. O Sr. Lincoln estava certo quando disse que permanecer em silêncio faz dos homens covardes. Peço que cada um reflita sobre esses fatos históricos. Então eu gostaria de falar por mim mesmo.
Devemos votar para remover do cargo, independentemente do partido, aqueles políticos que buscam apaziguar a tirania e promover a anarquia, e escolher homens responsáveis que priorizem o bem-estar do país acima de interesses políticos próprios. Devemos parar com os tumultos comunistas dentro da América, devemos fazer cumprir as leis que tornam o crime ilegal. E se houver outro 17º paralelo, não devemos implorar aos comunistas para recuar, mas sim avisá-los e fazer isso apenas uma vez, que se dane a opinião mundial. Devemos nos manifestar e tomar uma posição. Só assim esta grande nação nossa sobreviverá. Obrigado. Se você quiser nos ajudar a produzir mais conteúdos históricos interessantes como este, por favor, curta, comente abaixo e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história.